Graça e paz a todos, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a todos os nossos queridos ouvintes. Quem fala é o pastor Danilo Estério, da Assembleia de Deus, Ministério Zona Norte, Comadezon, Macapá, AP. E falaremos sobre a nossa 7ª lição deste 4º trimestre de 2020, com o tema O Evangelho é para todos. A leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Estamos aqui estudando justamente este abençoado livro, Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. Nosso texto áureo está escrito em Atos capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A verdade prática nos fala que a conversão de Cornélio e sua casa evidencia a queda das últimas barreiras para o avanço do Evangelho entre as nações. A leitura bíblica está em Atos capítulo 10, versículos 1 a 8, versículos 34 a 48. Atos dos Apóstolos nos mostra como Israel, o povo judeu, vai saindo de cena aos poucos e a igreja assumindo o primeiro plano. A igreja, este projeto de Deus, esse mistério que esteve guardado durante todo o Antigo Testamento, pouco a pouco começa a se revelar ao mundo. O primeiro tópico nos fala o Evangelho para todos. A figura central aqui neste ponto, neste capítulo, é o apóstolo Pedro, que já havia antes, no capítulo 2, sido usado por Deus para pregar quando do derramamento do Espírito Santo, mostrando às pessoas que viviam em Jerusalém os sinais, prodígios e maravilhas que estavam acontecendo em cumprimento às promessas de Jesus Cristo, que havia sido deixado para os seus apóstolos. Aquela pessoa que tinha sido condenada, não fazia nem 2 meses, agora estava sendo apresentada ao povo de Israel como sendo o Messias, o Salvador, Senhor e Cristo. E entre as grandes curas e maravilhas, nós temos aqui as figuras de Enéas e Dorcas, 2 pessoas que uma estava gravemente enferma e outra já tinha morrido. Enéas, a Bíblia não nos declara qual era a sua enfermidade, mas dá a entender que era algo tão grave que ele não estava mais conseguindo se levantar da cama pelos tratamentos convencionais. E Deus usa o apóstolo Pedro para curá-lo em nome de Jesus. Dorcas, uma outra mulher que fazia muitos tecidos e com esses tecidos ajudava os pobres com a renda daqueles tecidos. Mas ela é acometida de uma enfermidade e vem a falecer. E Deus usa o apóstolo Pedro para ressuscitar essa mulher. Esses são apenas 2 dos muitos sinais e prodígios que aconteciam através do apóstolo Pedro e também para os demais discípulos. Mas agora, até então, a proclamação do Evangelho em Jerusalém estava muito restrita apenas aos judeus, apenas aos israelitas, aos descendentes de Abraão. Aos poucos, Deus vai preparando o cenário agora para outra etapa, para o desenvolvimento do Evangelho aos não-judeus, aos gentios. Cumprindo-se assim as palavras de Jesus ao apóstolo Pedro em Mateus capítulo 16, 19. Te darei as chaves do reino dos céus. Que alguns interpretam errado, achando que o apóstolo Pedro tem as chaves dos céus. Ele é até representado com um molho de chaves, com um chaveiro com muitas chaves. Mas essas chaves do reino dos céus, na realidade, elas são para todos os apóstolos, para todos os seguidores de Jesus. O apóstolo Pedro, ele teve essas chaves em decorrência de quê? A primazia, o papel principal de primeiramente anunciar o evangelho aos judeus, ali em Atos capítulo 2, e agora aos não-judeus. Foi ele quem começou esse processo e dali para frente os demais seguidores de Jesus o acompanharam. Então é nesse sentido que Pedro tem as chaves do reino dos céus, mas que não é algo exclusivo para ele, e sim para todos aqueles que professam o nome de Jesus. Então, depois de muita pregação, muitos sinais e maravilhas que Deus realiza através do apóstolo Pedro,
Agora, ele passa para uma outra etapa. E aí nós temos a entrada em cena de um outro personagem, Cornélio. Quem era ele? Ele não era judeu, era um gentil, ele era uma pessoa piedosa, ele era uma pessoa religiosa que frequentava a sinagoga, que era a igreja dos judeus, orava, jejuava, dava esmolas aos pobres, fazia caridade, mas faltava a ele alguma coisa. Isso nos ensina que não adianta fazermos boas obras, termos toda uma religiosidade, se não tivermos Jesus em nossa vida. Então, nós observamos que este apóstolo, ele foi usado para levar a palavra de Deus a Cornélio e a toda a sua família. De que maneira essas duas pessoas se encontravam, que não se conheciam? Um anjo aparece a Cornélio e diz a ele que mandasse buscar o apóstolo Pedro para que lhe ensinasse a palavra de Deus. Veja aqui um detalhe: o anjo não evangeliza ao Cornélio, que era centurião, inclusive, ou seja, um oficial romano. Manda mensageiros à cidade de Jope e manda chamar Simão Pedro. Veja que os anjos eles aparecem no livro de Atos dos Apóstolos várias vezes, mas em nenhuma delas eles anunciam o Evangelho, nos trazendo assim esta lição. A mensagem a ser pregada do Evangelho não é tarefa para os anjos, mas sim para nós, igreja. Deus quer alcançar as pessoas através das pessoas, através dos crentes em Jesus. Isso tem todo sentido. Jesus faz a obra da expiação, morrendo na cruz pelos nossos pecados, realizando uma eterna salvação e recebendo do Pai todo o poder e autoridade. E ele traz agora essa tarefa para nós, igreja, para pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Portanto, não é uma tarefa para os anjos. Assim, Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro para que ele trouxesse o anúncio do Evangelho para tanto a ele quanto a sua família. O tópico nos fala sobre a visão do apóstolo Pedro. Antes que Pedro fosse alcançado pelos mensageiros de Cornélio, ele tem uma visão. Deus mostra a ele um grande lençol descendo no céu, com todos os tipos de animais que existem. E uma voz ordena a Pedro: mata e come. É bom a gente destacar que, para um judeu daquela época, uma visão como essa seria extremamente chocante pelo seguinte motivo. O povo israelita, o povo judeu, sendo que Pedro era judeu, eles seguiam toda uma série de regras alimentares que vinham da lei mosaica, do Antigo Testamento. Então, nessa regra, havia muitos tipos de criaturas que eles não podiam comer. A lista, as regras estão declinadas em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Entre os muitos tipos de animais que não podiam ser comidos estavam avestruz, camaleão, caracol, coruja, gaivota, morcego, porco, rato, sapo, tartaruga, camarão e outros muitos tipos de animais. Então, essa visão para o apóstolo Pedro devia parecer algo simplesmente chocante. Essa visão se repete por 3 vezes. E durante essas 3 vezes, Pedro dá a mesma resposta àquela voz divina. Deus, eu nunca comi coisa imunda, coisa impura. Porque para o judeu daquela época, vários daqueles animais que estavam aparecendo naquela visão, eles eram impuros. Eles eram imundos no sentido de que eles não podiam ser comidos por um judeu. Essas regras alimentares até hoje o judaísmo segue com todo rigor. E até alguns grupos religiosos que se dizem cristãos não se alimentam de vários desses animais que eu falei. Então, após o término dessa visão, é que chegam os mensageiros de Cornélio para levá-lo até aquela família. Mas qual era a finalidade dessa visão? Primeiro, para destruir o legalismo. Deus queria alcançar os judeus, mas também queria alcançar os gentios, ou seja, o plano de salvação é para todos. Porém, a igreja,
que era basicamente judaica naquele tempo, naquele começo, não estava preparada para isso. Até então, os seguidores de Jesus imaginavam que o Evangelho viria para Israel e, através de Israel, outras nações seriam alcançadas. Só que o plano de Deus não era esse, era diferente. Portanto, Deus começa a trabalhar no coração do apóstolo Pedro. Essa passagem não se referia apenas à conversão de Cornélio, mas também como Deus é capaz de moldar e enviar a pessoa certa para fazer a sua vontade. O apóstolo Pedro seria o que hoje nós chamaríamos de um judeu radical, ortodoxo, digamos assim, quase que xiita, santarrão, mas não por má intenção, e sim por seguir as regras que durante séculos o seu povo tinha sido ensinado na lei mosaica. Mas agora Deus estava ensinando Pedro a superar aquelas barreiras e limites e passar para um outro nível que revelava a vontade de Deus. Então o apóstolo Pedro vai com aqueles mensageiros à casa de Cornélio e começa o seu discurso dizendo: vocês sabem que é proibido a um judeu se ajuntar ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem, a nenhum tipo de pessoa considerasse comum ou imundo. E realmente, pelas regras daquele tempo, até mesmo sentar à mesa para comer com alguma pessoa que não fosse judeu era proibido aos judeus. Eles comiam separados, suas alimentações eram separadas. Reunir-se com outras pessoas de outras raças. Isso, claro, seria uma barreira muito grande para o Evangelho. Então Deus trabalha na vida de Pedro, mostrando a ele que aquelas limitações das regras da lei mosaica, agora tinha chegado o tempo delas serem deixadas para trás. Deus deixou claro para o apóstolo Pedro qual era a sua vontade, e o apóstolo entendeu. Pedro insiste em riscar da sua lista missionária quem não era judeu, até mesmo discute com o céu. Mas isso nos mostra que Deus pode nos usar além dos nossos limites, além das nossas limitações. Deus está nos ensinando a deixarmos o legalismo e as tradições religiosas para podermos levar o Evangelho a toda criatura. Veja bem, não significa abrir mão dos nossos princípios cristãos. Só que existem muitas regras, costumes religiosos da igreja X, Y ou Z, que muitas vezes não tem nada de princípios cristãos. São usos e costumes locais, que até mesmo impedem que nós cheguemos às pessoas para levar o Evangelho. Então, Pedro entendeu a mensagem, quando ele fala: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção? Deus não faz discriminação das pessoas. Para Deus, todos são pecadores e todos precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então é nesse sentido que Deus não faz discriminação de ninguém. Às vezes as pessoas entendem errado essa colocação. Elas acham que Deus considera todo mundo bonzinho, perfeito. Deus considera a todos como seus filhos. Nada disso. Filhos de Deus são somente aqueles que professam a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus considera a todos como pecadores. Deus considera a todos como carentes da graça, destituídos da glória de Deus. E, portanto, todos precisam ser alcançados pelo Evangelho da mesma forma. Esse é o grandioso propósito de Deus, a salvação. Deus não está longe, lá nos céus e esquecido de nós, mas Ele vem em nossa direção para nos trazer a salvação. E foi isso que Ele fez através de Cristo, e Cristo Jesus nos ensina a fazer isso a todas as pessoas. Depois daquela visão, Pedro vai até Cornélio, acompanhando os homens enviados para levá-lo. Não preso, não à força, mas um convite. Com isso aprendemos que o Evangelho não faz distinção entre judeus e gentios ou não judeus, ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros, pessoas cultas e analfabetas. O Evangelho é capaz de quebrar muralhas e grilhões, tabus religiosos e preconceitos humanos para salvar. No terceiro tópico, nós vemos a confirmação de Deus. O apóstolo Pedro anuncia o Evangelho àquelas pessoas.
fala a Cornélio e sua família sobre Jesus, que eles não conheciam. Fala sobre a obra redentora que Jesus trouxe para toda a humanidade. E enquanto Pedro ainda estava falando, veja que ele não tinha feito sequer o convite, o nosso convite tradicional. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas e elas foram batizadas com a evidência de falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Foi um repentecostes, mas enquanto o primeiro Pentecostes aconteceu praticamente só entre judeus, agora era sobre não-judeus. E veja só, aquelas pessoas ainda não haviam sequer manifestado a sua intenção de aceitar a Jesus, mas nos seus corações elas já tinham crido, elas já tinham acreditado, o Espírito Santo já tinha feito a obra naquelas vidas, elas tinham aberto os seus corações para a mensagem do Evangelho a tal ponto. Veja que o apóstolo Pedro, ele fala muito sobre o batismo no Espírito Santo, mas ainda assim o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa que Deus realizou naquele momento. E se hoje, para nós, isso parece algo espantoso, maravilhoso, muito mais para as pessoas que estavam acompanhando Pedro, que eram fiéis da circuncisão, diz aqui em Atos 10:45. Ou seja, eram judeus de nascimento, seguidores das leis e das tradições judaicas, mas que eram circuncidados, ou seja, seguiam toda a lei mosaica. Eles tinham vindo acompanhando o apóstolo Pedro. A Bíblia nos fala que eles se maravilharam que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os não-judeus, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha só, eles não tinham sequer dito, eu quero aceitar Jesus. Eles não tinham sequer sido batizados nas águas, mas pulando todas as etapas, eles são batizados no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, gloriosa, e que mostra como o vento sopra onde quer, como nós estudamos na lição passada. Deus não está preso aos nossos limites, Deus não está preso aos nossos esquemas, aos nossos padrões. Nós seguimos aquela regra litúrgica: primeiro tem que aceitar Jesus, depois ser batizado nas águas, depois ser batizado no Espírito Santo. É bom que nós tenhamos essa regra, mas essa regra é para nós, essa regra não é para Deus. Essa regra não funciona para Deus, porque o vento sopra onde quer. E assim aconteceu na casa de Cornélio. O vento soprou realmente, e pessoas que nem sequer eram batizadas nas águas, nem sequer tinham dito, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, elas foram batizadas com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, vendo aquela cena, disse, alguém pode recusar água para que não sejam estes batizados, já que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Aqui está falando de batismo nas águas. Alguém pode logo pegar esse versículo e dizer, mas ele não batizou em nome da Trindade. Quando fala batizado em nome do Senhor, isso aqui não é uma fórmula de liturgia batismal. Aqui está querendo dizer o texto que eles foram batizados na autoridade do nome de Jesus, do jeito que Jesus tinha mandado. E como é que Jesus mandou batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal que a igreja primitiva sempre usou. Inclusive, nós podemos ver essa fórmula batismal no livro Didaquê, que era um catecismo do primeiro século usado pela igreja primitiva. Então veja que esse fato foi uma confirmação de Deus, uma espécie de tirateima, para que ninguém duvidasse de que Deus estava naquele negócio, de que não era uma invenção da cabeça do apóstolo Pedro. Como nós vamos ver lá na frente, no capítulo 11, nós veremos que esse fato gerou uma repercussão muito grande. No capítulo 11, nós vemos Pedro tendo que se explicar diante da igreja pelo que tinha acontecido, porque para eles era algo inconcebível que um judeu entrasse na casa de homens incircuncisos, ou seja, não judeus, e sentasse à mesa para comer com eles.
Isso não acontecia naquele tempo, era algo fora dos padrões. Então veja como aquele fato ali foi algo que repercutiu realmente na igreja, mas que foi para mostrar que Deus não está preso aos nossos limites. Deus não está preso às nossas estruturas. Ele fará o que for preciso para que sua glória seja proclamada, para que o seu evangelho seja anunciado. E se nós, igreja, nós não nos colocarmos na direção que Deus quer, Deus vai fazer assim mesmo, independente das lideranças, independente da membresia, independente dos programas que a igreja possa ter, Deus fará o que Ele quer. Então nós, igreja, o que precisamos fazer? Precisamos estar ligados na frequência de Deus, precisamos estar sintonizados nele para que façamos a sua vontade, assim como o apóstolo Pedro fez. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas ele obedeceu mesmo assim. E Deus realizou o que era para ser feito. Deus realizou sinais, milagres e batizou aquelas pessoas com o Espírito Santo, dando assim a proclamação do Evangelho entre os não-judeus. Portanto, essa lição para nós ela é muito importante, que mostra como o derramar do Espírito Santo é algo que vai além das nossas expectativas, é algo que transcende os nossos limites. Claro que para os seres humanos que estavam ali acompanhando, isso era algo impensável, eles não tinham a menor ideia de que Deus iria fazer aquela grande manifestação. Portanto, veja que nesse caso o batismo com o Espírito Santo aconteceu antes do batismo em águas. O batismo em águas não salva, mas é ministrado aos salvos para a confirmação do seu compromisso com Deus, da sua lealdade, da sua fidelidade ao Rei. Todo pecador é salvo pela fé, não é pela ministração das ordenanças. Elas são, digamos assim, importantes, o batismo nas águas, a Santa Ceia, mas não é isso que salva. Isso é algo que os salvos praticam, mas não é isso que nos salva. Portanto, aqueles que estejam em condições de assumir o compromisso do batismo e não querem se batizar, estão desobedecendo a ordenança de Cristo. Ao final desta lição, aprendemos que Deus não faz escolha, acepção, discriminação de pessoas e que quer salvar a todos. Encerra o nosso comentarista com uma pergunta: o que estamos fazendo para que o Evangelho alcance a todos os povos e nações, a todos os grupos de pessoas, todas as tribos urbanas? O que é que nós, Igreja do Senhor, estamos fazendo? Porque Deus está fazendo. E se nós ficarmos para trás, se nós não observarmos o mover de Deus, nós ficaremos para trás. Deus não tem compromisso com denominação X, Y e Z. Por mais que a nossa denominação Assembleia de Deus seja a maior denominação pentecostal atualmente, Deus não tem compromisso exclusivamente conosco. Se nós não nos colocarmos na direção de Deus, o mover de Deus acontecerá e nós ficaremos para trás. Deus não tem compromisso com denominações, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e que amanhã, na escola dominical, você possa aprender muito mais. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.